Olá, nós somos do Grupo Mulheres do Brasil, um grupo fundado há 9 anos, em 2013, por um grupo de 40 mulheres, liderado por Luísa Helena Trajano. E esse grupo foi criado com o propósito de atuar em causas que busquem a transformação desse país, construindo um país melhor, igualitário e justo para todos os brasileiros. Eu sou Maria Ângela Fragão, sou do Comitê Vozes, um dos 20 comitês do Grupo Mulheres do Brasil. E o Vozes ele tem por propósito abrir espaço para que a mulher solte a sua voz. E hoje nós estamos num evento aqui que é o Vozes Conta Sua História, e que temos a Mari Belo, uma querida que também é voluntária do Comitê Vozes, trabalhamos juntas, e que hoje a Mari ela vai nos contar a sua trajetória até chegar à posição de liderança e o quanto que ela enfrentou de misoginia, as consequências aí do machismo estrutural. Então, o nosso bate-papo vai versar em torno desse tema. A Maribelo, ela atua há mais de 12 anos na área de gestão de pessoas, como executiva de empresas nacionais e multinacionais, em empresa de tecnologia da informação e food service. Já desenvolveu mais de 4 mil líderes. Também é palestrante, abordando temas como liderança, gestão de pessoas, saúde mental e carreira profissional. Psicóloga pela Universidade Federal de Goiás, fez MBA em Gestão de Pessoas pela Universidade de São Paulo, USP, Exalc, e MBA em Gestão de Negócios e Inteligência de Mercado pela FIA Business School. Atualmente é educadora executiva, consultora de recursos humanos e mentora de lideranças e profissionais de RH. Seja bem-vinda, Mari. E vamos começar essa nossa conversa aqui. Gostaria que você nos contasse como foi a sua trajetória. Você é uma jovem, muito jovem, e que já tem uma carreira aí extensa, brilhante. E então conta um pouquinho, como foi a sua trajetória até chegar às posições de liderança? Mari, muito obrigada, tá, pelo convite. Só para apresentar para o pessoal, eu falo que eu sou uma goiana perdida em São Paulo e já há 12 anos em Sampa, então vocês vão ouvir, gente, numa mesma frase, meu e uai. Não reparem, por favor, que eu ainda tenho essa mescla de sotaques. Bom, Mari, eu me formei em psicologia, né? Assim, a minha ideia inicial era trabalhar na área jurídica. Tive uma experiência de 1 ano nessa área como psicóloga, perita, mas acabei não me adaptando muito e fui para o mundo corporativo, que foi onde eu me encontrei. Eu realmente me apaixonei pelo mundo corporativo. E eu, workaholic que sou, dedicava muito tempo dentro da empresa. E tinha lideranças, né? Até pela minha área de recursos humanos, eu tinha lideranças femininas, mas eu comecei a perceber a atuação eficaz no mundo corporativo. Olha que louco, né? Quando eu tive gestores masculinos. Então, eu tinha isso muito, né, na minha cabeça, apesar de trabalhar com muitas mulheres, as minhas referências eram masculinas. E eu acho que isso traz um pouco do nosso viés inconsciente, desse machismo estrutural, que infelizmente a gente está enraizado, né, Mari? E nisso, né, de ter esses homens como exemplos, o que que eu comecei a perceber em mim? Né, à medida que eu fui evoluindo, que eu fui crescendo, coisas como um bom relacionamento interpessoal, como características que a gente tendem a dizer que são mais femininas, de ser mais acolhedor, de entender mais o sentimento do outro. A gente tem esse viés, né, como se fosse da mulher. Eu comecei a perder.
Então, eu comecei a ficar mais forte, mais autoritária, e isso foi me trazendo uma evolução, né? Então, à medida que eu fui mudando o meu comportamento, eu fui também evoluindo na minha carreira. Então, eu assumi cargos de gestão muito rápido, Mari. Eu, com 27 anos, na área de recursos humanos, eu já era responsável por 5 estados do Brasil. E esses 5 estados, eu estou falando de cerca de 5.000 colaboradores, né? Então, eu era responsável tanto pelo desenvolvimento, como a parte de clima organizacional, de contratação. E quando eu assumi essa posição, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: pera, agora que eu cheguei aqui, né? Eu estou aqui como gerente. E agora? Será que eu preciso mudar a minha postura, que já tinha mudado antes? Né? Então eu comecei a. Eu falo, eu brinco que é uma crise de identidade, né? Porque eu sempre defendi muito as mulheres, mas eu via que no meu entorno, inclusive de pessoas próximas, eu ouvia muitas expressões que me invalidavam como mulher e como profissional. Então, eu ouvi expressões do tipo, deu para quem? Expressão Nossa. feia, né? Horrorosa essa expressão, mas eu tinha que usá-la porque é justamente essa frase que eu ouvi. E eu ouvia muito de corredor. Sabe uma coisa que eu já ouvi também, Mária? Assim, às vezes eu estava em reuniões com muitos homens, né? Porque o que que acontecia na empresa que eu trabalhava? A gente tinha um time que participava de toda a parte de estratégia e muitas vezes a gente, como RH, a gente não era chamado para participar. E um dia eu chamei o meu diretor e falei: vem cá, por que que nas reuniões de estratégia, onde vocês decidem coisas relacionadas a pessoas, eu não participo? E eu acho que até ele travou. E ele virou para mim e falou assim: não, Mari, você está convidada a participar, você pode vir vai ser todo dia, tal hora. E eu comecei a participar e eu comecei a me posicionar e só tinha homem na reunião, eu era a única mulher. E muitas vezes eu ouvia, inclusive, comentários assim, quando eles faziam essas piadinhas relacionadas a mulheres, e praticamente todas elas relacionadas à sexualidade da mulher, eles falavam assim: ah, Mari, você já é vista pela gente como homem, você já é nosso brother. E aquilo eu ainda ficava mais sem reação ainda, porque eu não sabia o que falar, né? Então, Não era um elogio, né? Eles não. possivelmente falavam como se fosse, na cabeça deles, fosse um elogio, mas Uhum. sem perceber o impacto, né, que esse tipo de afirmação trazia, né? Sim. Então eu ficava assim: pera, mas eu não posso ser mulher em cargo de liderança? Como assim? Eu não tô entendendo esse processo, né? E assim, Mari, eu fui criada numa família que as mulheres são muito fortes. Então, eu enxergo muito essa questão da mulher feminina e que ela pode ser forte, sim, que ela pode, que ela precisa sim conquistar o seu espaço. Eu vejo muito pelo meu lado, porque eu fui criada assim, a gente não tinha essas divergências, né? Então, igual aqui em casa, eu tenho um irmão que é mais velho. Nós dois aprendemos a cozinhar, nós dois limpávamos casa, nós dois aprendemos a dirigir, sabe? Então, não tinha essa coisa, essa diferença, né? Nós dois jogávamos videogame juntos, jogávamos bola juntos, brincávamos de boneca juntos. Então, nunca teve grandes diferenças. Fora que a referência que a gente tem da família, e aí quando eu falo da família da minha mãe, por exemplo, que eu sou, né, mais próxima, a gente tinha, lá são 8 filhos, e sendo 7 mulheres e um Nossa. homem. E todas elas donas mesmo, assim, de si, todas independentes, trabalham, umas mães solteiras que sustentavam os filhos e o pai sumiu, outras não, casadas ali. Então, eu tive várias referências de mulher, mas sempre de mulher forte. E aquilo, para mim, apesar de eu inconscientemente mudar a minha postura para me encaixar numa posição
de liderança, mas parece que demonstrando um pouco mais de confiança para as pessoas, né? Parece que ficava assim na minha mente, mesmo eu tendo todo esse processo consciente, eu percebi que eu mudei muito, sabe, Mari? Nesse sentido. Até que um dia, um diretor me chamou e me deu um feedback relacionado a isso. Olha que maluco, né? Ele falou assim, Mari, cadê o seu relacionamento, né, com as pessoas? Cadê esse foco? Ele não trouxe a questão do feminino, mas ele trouxe uma característica que eu sempre tive muito forte. Eu falava que eu era assim, eu era a popular da escola, sabe? Sempre foi assim. E eu comecei a perder. E ele falou: cadê, Mária? O lado do se relacionar melhor, né? Então, eu acho que esse foi um insight que eu precisava. Só que eu já vinha mais de várias histórias de que eu precisava. O que eu percebia, né? A minha voz não tinha o mesmo efeito que a voz de um homem. Então, se eu falasse é isso, eu tinha que comprovar aquilo diversas vezes. Eu tinha que trazer vários dados. Quando o homem trazia essa versão, pronto, ele era acreditado. Teve uma situação em específico, não, essa assim, para mim foi uma expressão bem feia, mas foi um esculacho total, sabe, de um dos meus diretores. Era um diretor de RH, homem. A gente tinha como meta na empresa o cliente oculto, tá? E isso era do RH, porque envolvia a parte de treinamento, de desenvolvimento das pessoas, de bom atendimento e tal. Então, isso ficou para a gente. E a gente tinha como meta, era 75% de nota no cliente oculto. E a gente fazia 4 ondas, que a gente chamava, né, desse cliente oculto, sendo que na primeira delas a gente atingiu 73%. Ô, Mário, deixa eu te Ah, interromper. pode Deixa eu falar. te interromper. Eu tive uma época, e por força do meu trabalho, um dos nossos clientes era um cliente de food service. E Uhum, lá eles também usavam essa terminologia do cliente oculto, que uhum, talvez não seja uma terminologia conhecida de aham, todos que estão nos vendo, todas e tá. todos. Então, explica o cliente oculto, qual é o papel dele. Tá. O que que o cliente oculto como funciona? A gente contrata uma empresa e ela contrata pessoas comuns, eu, a Mari, qualquer uma dessas pessoas, e elas recebem meio que um checklist de o que que ela precisa observar em uma das nossas unidades. E aí a gente chega nessa unidade, preenche o checklist, é tudo feito de forma anônima, a gente não sabe quem são as pessoas que vão visitar a unidade, e nem a data que vai visitar, né? Então, essa pessoa visita, preenche o checklist e depois a gente faz uma tabulação para ver quais são os pontos de melhoria que a gente precisa ter dentro da nossa unidade, tá? Eu acho que talvez tenha ficado um pouco claro aí agora o que que significa, Bom, né, esse cliente oculto. E aí, Mari, a gente teve 73% na primeira onda, a meta era 75% no ano, e na quarta, e a gente foi só subindo. E na quarta e última onda, a gente teve 94%. Isso era uma das bandeiras do grupo. No grupo tinham mais de 3, eram 3 bandeiras que estavam fazendo as ondas do cliente oculto. E aí, um dia, o diretor, a gente conversando em uma reunião, a gente falando sobre essas metas do cliente oculto, e a gente falou, cara, o que que o Ragazzo Express fez, né? Assim, então, o que que eu tinha feito na minha bandeira? E ele simplesmente falou assim: pois é, Mari, eu quero entender o que foi que você fez na sua bandeira, porque não é possível isso. E o que que eu entendi? Eu falei assim, cara, ele tá falando que eu tô burlando os dados, sendo que eu nem tenho acesso, sendo que eu nem contrato a empresa, esse contato era todo com a universidade. E uhum. eu, na minha jeitinho homem de responder, que eu falo, virei para ele e falei assim: sabe o que eu fiz?
eu manipulei os números com treinamento. Eu treinei as pessoas. Eu Uhum. preparei as pessoas para elas atenderem da forma correta todos os dias. Não Uhum. só tentar descobrir quem é o cliente oculto. Então, foi isso que eu fiz. Se você acha que isso é uma manipulação, tá bom, eu manipulei. Olha Mais isso. ou menos assim, né? Uhum. Então, assim, até nisso, Mari, eu sinto que eu como mulher, e eu via as outras gestoras, né, de RH também sentindo a mesma coisa, né? Então, eu vi comentários como esse, dúvidas de quando a gente entregava, os números de quando a gente entregava até além do que eles estavam esperando. Então, eu ouvia muito isso. E teve uma outra situação, essa foi num processo de entrevista, que essa eu fiquei bem indignada, sabe? Mas eu já tinha saído da empresa numa alta gestão, estava em busca de uma vaga de alta liderança também, e o CFO de uma escola meio tradicional de São Paulo chegou para mim e ele começou a fazer algumas piadinhas relacionadas à mulher. E depois Uhum. a última pergunta que ele fez, e ele não fez mais, porque eu me ausentei da sala, foi: por que que você, toda novinha, não casou com um cara rico ao invés de ficar aqui lutando para trabalhar? Nossa, que absurdo. Mari, na hora que eu ouvi aquilo, eu levantei e virei para ele e falei assim: olha, obrigada, mas eu não me encaixo com o perfil da vaga. E virei as costas e saí. Mas ao mesmo tempo, Mari, eu fui pro carro. Eu fiquei 30 minutos em prantos, porque eu não conseguia sequer ligar o carro. Porque eu me senti tão objeto, tão inútil com um comentário desse, né? Eu acho que eu acredito que a grande parte das mulheres já tiveram esse tipo de sentimento, né? E essas coisinhas que as pessoas vão falando pra gente, Mari, trazem um nível de desconfiança, né? A gente se sente insegura muitas vezes. Teve uma situação, mas quando eu assumia uma alta gestão, eu falei assim, nossa, eu preciso ver até o meu posicionamento, né? Assim, diante das empresas, e eu procurei uma personal stylist. E na Uhum. época ela fez todo um estudo e tal, passou as cores que combinavam comigo e tudo mais. E ela falou assim, mas Mari, para você apresentar autoridade para as pessoas, o ideal é que você corte o seu cabelo, que você deixe o seu cabelo mais escuro e que o estilo de roupa que ela queria para mim era um estilo bem clássico. Nada contra o estilo clássico, só não é meu. Mas ela, Sim. é isso que passa autoridade. Você tem que usar terninho, vestido reto. Eu falava, não sou eu gosto de cor, olha, né? Então, eu percebo, assim, a gente, isso acaba perdendo um pouco da nossa essência, né? Eu acho que a gente precisa se encaixar em um mundo e a gente às vezes não acredita nele, né? Então, eu acho que esses foram os principais desafios, sabe, Mari, que eu enfrentei nesse contexto aí. Deixa eu te falar e até falar um pouquinho da minha, bem pouquinho, da minha experiência também, né, nesse mesmo, dentro dessa mesma temática, né? Uhum, Eu tenho uma carreira um pouco mais longa que a tua, né? Quase 50 anos de vida profissional, uhum, 48. E eu sempre trabalhei muito com homens, né? uhum, A primeira empresa, que foi uma empresa de 20 anos, depois estou em outra há 27, quer dizer, eu trabalhei em duas empresas até hoje. uhum, E na primeira, era predominantemente homens com quem eu trabalhava. E numa determinada situação, ouvindo essas, que eu não sei o que que passa na cabeça quando a pessoa solta uma pérola dessa, né? Como, por que que não casou com homem e tal, ou, enfim. E foi numa reunião, né? E uma reunião que estava, eu acho que que eu me lembro, eu estava, só tinha eu de mulher, o resto eram rapazes.
e eu estava fazendo, apresentando um determinado tema. E aí, uma pessoa, dos rapazes, uma pessoa com quem eu me relacionava super bem, com quem eu trabalhava muito bem junto e tudo mais, ele solta uma piadinha dessa, e ele falou num tom de piada, e aí veio uma turma lá dando risada e tal, e dizendo que para ele, mulher devia, como é que é, esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque, né? E aí a minha reação para ele foi assim, olha, eu não lavo roupa e tampouco sei cozinhar, né? Então, eu não sei como é que eu vou experimentar isso que você está afirmando agora. Eu sou matemática de formação. Uhum. Então, assim, agora, eu sei muito bem fazer um cálculo diferencial e integral, e não tem para ninguém, né? Uhum. E aí e ele é engenheiro. E Uhum. aí isso fez com que, enfim, deu uma risadinha amarela e tal. E aí é nessa linha que você está dizendo, né, de que a gente se vê numa obrigação de se impor, Uhum. né? Quer dizer, a gente, para a gente conquistar o espaço, para a gente se fazer ouvir, a gente acaba adotando para si própria, né? Alguns trejeitos, algumas formas de falar. Então, você estufa o peito e você levanta a cabeça e engrossa a voz e solta, né? Aumenta o tom e tal, que é bem assim, né? E a Sim. gente vai construindo no nosso comportamento, né? Um perfil mais endurecido, Uhum. que vem aquela observação que o teu diretor te fez num determinado momento. Vai, cadê o bom relacionamento? Cadê aquela coisa do aconchego que sempre foi uma característica sua e que Uhum. agora a gente percebe que você perdeu um pouco disso, Uhum. né? Como impor limites, Mari? Como a gente não perder a nossa essência, porque o nosso feminino ele é extremamente valioso e importante, né, principalmente para o bom desempenho, né, das nossas atividades. Sim. Então, onde que tá o segredo? Tem fórmula para isso, para a gente continuar demonstrando, né, a nossa capacidade de realização das atividades, dos projetos onde a gente está associada, está alocada, ao mesmo tempo, a gente não perder a nossa principal essência. Sim. Você sabe, Mai, que por diversas vezes, me posicionei de forma ausente, no sentido de eu vou me calar, porque não compensa falar, né? Mas eu percebi que isso não ajuda nem a mim, nem as outras pessoas. Tá? Uhum. E chegou em um momento, né, na organização, que eu já comecei a chamar as pessoas para conversar, né? Teve um diretor em específico que a gente um dia conversando de trabalho, estávamos só nós dois, eu falei assim, olha, aproveitando, posso te dar um feedback? Assim, bem, eu falo que eu sempre fui bem abusada, vou dar um feedback para o chefe, né? Posso te dar um feedback? Eu não me sinto bem quando você faz piadas assim, assim, assim. Uhum. Eu me sinto como se fosse algo inútil, eu me sinto como se fosse um objeto, eu me sinto diminuída, e eu acho que isso não está certo, né? Então, eu tive esse bate-papo com ele e ele parou assim na hora e ele me escutou mesmo. E ele, Mari, me desculpa, mas eu não percebia que eu estava fazendo. Porque eu acho que eles colocam como algo assim tão natural, né? Ah, sempre fiz piadinha, né? E tanto que depois desse feedback, Mari, ele mudou a postura dele. Por incrível que pareça, esse diretor em específico, ele mudou a postura. Isso, Quando Florence. era. Oi?
Fez diferença. Essa abordagem que você fez diferença. Essa abordagem fez diferença, né? Porque eu trouxe o como eu estava me sentindo. E ao mesmo tempo, eu trouxe o que eu estava como eu estava me sentindo, mas não numa posição de vítima, né? Porque eu acho que a gente não pode ficar no papel de vítima o tempo todo, né? Eu sei que sim, nós somos vítimas, mas a gente precisa fazer algo a mais, a gente precisa fazer algo para a gente sair dessa posição. E aí nós, mulheres, temos que nos ajudar. Eu falo que é uma puxando a outra mesmo. Nós precisamos nos ajudar para não permitir que isso aconteça. Porque muitas vezes, Mário, o que mais me doía era ouvir isso de mulheres e de Sim, mulheres próximas, sim, né? Então, a gente ouvia indiretas, né? Assim, às vezes não falava direto para mim, mas quando uma pessoa era promovida, falava assim: ah, essa daí, garanto que é porque jogou o charme lá pro diretor tal. é isso. Mulheres falando isso de outras mulheres. Então, isso me doía muito mais. E aí eu comecei a posicionar com o meu time. Falava assim, gente, peraí. Por que que a mulher, ela só consegue crescer quando ela se relaciona com alguém? Por que que a gente não pode ser visto pela nossa competência e não pelo nosso gênero? Sim, Né? Então, isso eu comecei a trazer dentro da empresa como uma discussão mesmo para todos. Tá? Então, eu comecei a gerar isso. E uma outra coisa, e aí, numa outra empresa que eu trabalhei, a gente tinha um público percentual maior feminino, tá? E eu trazia, sim, assuntos para a gente discutir essa questão do posicionamento da mulher e eu não delimitava isso também só para mulheres. Então, a gente fazia no mês das mulheres, eu sempre trazia algumas palestras de conscientização. Mas eu convidava os homens também para participar. Não sim. pode, em hipótese alguma, ser só as mulheres a participarem de um evento no Dia das Mulheres. Os homens também precisam participar, né? Então, porque a gente também precisa ensinar, né, esses conceitos, o que incomoda e tudo. Então, eu sei que a gente já está cansado, né, Mari, às vezes de ensinar, mas eu acho que a gente precisa passar para ele, porque são muitos séculos aí do patriarcal, né? Então, a gente não muda assim de uma hora para outra. É um processo, e é um processo longo, né? Então, acho que a gente tem que ir por esse lado da conscientização. Não, e é impressionante, Mário, que você tocou nesse ponto, né? Que são muitos séculos Uhum. de uma sociedade patriarcal, né? E nós próprias mulheres, tanto que você ouviu de mulheres também algumas coisas assim que, nossa, gente, eu estou ouvindo de uma mana, né? Esse tipo de observação. E assim, é uma luta intensa e que a gente não pode abandonar, né? Que é isso que você está falando. O educacional, né? A demonstração que você fez lá com o teu chefe, que você fez um feedback e isso fez com que caísse a ficha, né? E ele nunca mais se portou da forma como se portava antes. Então, são essas lutas e essa determinação e esse foco que a gente precisa preservar, né? E que a gente precisa manter. Porque as estatísticas não são boas, Mário, Não, né? Os não. números que a gente vê, assim, de mulheres em posição de liderança ainda são muito tímidos. Uhum. E mais que isso, aquelas que estão na posição de liderança são questionadas e são, né, há uma corrente enorme aí de pessoas que não acreditam no potencial, que não acreditam no valor, que se sentem incomodados, né, de estarem subordinados a uma mulher. Então, isso é um cenário que não é bonito, Não. né? Mas que a gente precisa manter aí a nossa perseverança e lutar contra isso, né?
Com certeza. Mari, tem um dado numa pesquisa do LinkedIn do ano de 2020 que diz que 82% das mulheres entre 20, se eu não me engano, 25 e 55 anos, dizem que dentro do espaço corporativo elas têm menos direitos que os homens. 82% sentem que têm menos direitos que os homens. O número é muito alarmante, né, Mari? Assim, então, ainda é muito alto. Então, não é mimimi, né? As pessoas falam assim, ah, isso aí é mimimi. Ai, para com isso, é só uma piadinha. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quando eu me posicionava do tipo, olha, isso que você está falando não é legal. Ai, para de mimimi, Maria. Ai, vocês mulheres ficam cheias de mimimi. Ouvia isso também. Não, é péssimo, né? E assim, aí a gente meio que está caminhando para o nosso final aqui, né, Mari? E o que me ocorre agora de pensamento é assim, é o privilégio de você, eu e mais 112 mil mulheres estarmos no Grupo Mulheres do Brasil, né? Uhum. E, e é um grupo forte que é, trabalhando em causas que não são só causas voltadas a mulheres, mas também são causas voltadas a mulheres, né? Nós temos comitês aí importantes realizando trabalhos muito significativos na linha do empreendedorismo, né? Da orientação, das aceleradoras de carreira, enfim, a gente tem uma série de iniciativas importantes dentro do Grupo Mulheres do Brasil, que nessa nossa união a gente está indo na direção, né, de criar a consciência, de lutar, né, por mais mulheres em postos de liderança, por mais mulheres na política, enfim. E são essas as bandeiras que a gente tá trabalhando, né? E aí fica o convite, né, para quem está nos assistindo aí, quem está nos ouvindo, que junte-se a nós, né? E eu queria que você fizesse aí, deixasse uma mensagem, Mari, tanto para as mulheres que estão já em posição de liderança, quanto para aquelas que estão chegando. Tem uma geração jovem aí que está começando, está entrando no mercado de trabalho, que tem aspirações, né? Uhum. Deixa aí a sua mensagem, Mari, para essa turma. Maris, falando, né, rapidinho, eu trabalho muito com liderança feminina, né? Então, eu faço até mentoria para líderes, e em sua maioria são mulheres, e elas trazem essas mesmas demandas, né? E o que eu falo para ela, eu te confesso que eu aprendi no grupo Mulheres do Brasil, porque em muitas situações eu me calava. E aqui, convivendo com outras mulheres que também passavam pela mesma coisa que eu entendi que a gente não pode ficar na posição de vítima, né? Mas a gente também não pode se calar. Sim. A gente precisa se posicionar. E não necessariamente o nosso posicionamento é com força. Eu acho que é isso que a gente precisa, né, trazer para as pessoas. A gente precisa se posicionar no sentido de conscientização mesmo. A gente não pode ficar calado. A gente não pode ficar aceitando o tempo todo essas piadinhas sem graças, né, essas tidas como piadinhas sem graças. A gente precisa, eu falo, falar, né? Por isso que eu gostei muito do Comitê Vozes, porque eu acredito que a gente precisa incentivar que a mulher fale, a gente precisa incentivar muito mais a nossa voz. A gente tem, né? A gente tem essa voz aqui dentro, mas a gente não pode ter medo de pôr para fora. Eu acho que isso é o mais importante, né? Então, o que eu deixo de mensagem, não aceitem, né? Se posicionem, né, de forma assertiva, não de forma agressiva, eu acho que tem diferença entre esses dois, e não se calem, e vamos uma ajudando a outra, que assim eu acho que a gente conquista muito mais o nosso espaço. Sozinho, a gente não faz muita coisa, não.
E mais uma vez, obrigada pelo convite, Mari. Mário, foi uma delícia essa nossa conversa. É Mário de um lado e Mário do outro, mas enfim, foi muito gostoso. Eu acho que para mim foi um privilégio e um presente estar conversando com você. E eu espero que esse nosso bate-papo ecoe aí no coração dos homens e das mulheres, né? Fiquem atentos, Com né? certeza. A gente E precisa vamos, ter os homens como parceiros nessa aliás, caminhada e não como inimigos, é né? verdade, é verdade. Não os queremos como inimigos, é isso mesmo. Mas então tá bem. Mari, obrigada a todos. Um bom descanso agora e uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Eu não sei em que horário quem vai estar nos ouvindo estará. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.